If you want it to be, it'll be so. Olá pessoal, boa noite. Boa noite, Jefferson. Vou fazer aqui uns primeiros testes para ver se o som tá legal. Bom, aparentemente o áudio está ok. Beleza. Bom, pessoal, o nosso tema de hoje, ainda dentro da área de banco de dados, é engenharia reversa e integridade referencial. Gostaria de lembrar aos alunos do curso técnico de informática que eu vou acompanhar aqui os nossos grupos das nossas turmas no WhatsApp, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode usar do WhatsApp ou do próprio chat da live aí no Facebook, fiquem à vontade para escolher o canal que vocês acharem mais confortável para enviar as perguntas durante a apresentação. Tá? A qualquer momento, se você tiver uma dúvida, pode mandar aí pelo chat da live no Facebook ou também pelos nossos grupos de WhatsApp, que eu estou monitorando tudo aqui, ok? Bom, então vamos lá, vamos à obra. Mais uma vez, nós faremos uso do MySQL Workbench. Tá? O primeiro ponto que nós vamos estudar aqui é exatamente a parte da engenharia reversa. Para falar desse assunto, nós vamos... Espera aí só um segundo, porque parece que está cortando um pedaço da minha tela aí na transmissão do Facebook. Deixa eu ver se eu consigo fazer um ajuste disso aqui. Dessa apresentação aqui. Ah, tá. Deixa eu ajustar essa transmissão aqui, porque a imagem da tela estava cortando lá na transmissão do Facebook. Então, deixa eu achar aqui onde é que eu ajusto esse negócio. Pronto. Vamos lá, deixa eu ver se corrigiu o problema. Abrindo novamente aqui o Workbench. Deixa eu ver lá no Facebook agora se a imagem vai chegar perfeita. Deixa eu ver, só um momento. MySQL, welcome to MySQL Workbench. Perfeito! Problema resolvido, estou vendo lá na live no Facebook que agora a tela está chegando 100%. Beleza. Bom, vamos entender o que é a engenharia reversa. Essa ideia de engenharia reversa, ela é literal. Tá? O que eu chamo de literal? Seria o processo de engenharia ao contrário. E para isso, nós temos essa opção aqui no MySQL Workbench, que é exatamente engenharia reversa. Por que engenharia reversa? Porque o processo natural é, primeiro, a concepção de um projeto, no caso de banco de dados. Então, nós fizemos isso numa live algumas semanas atrás, onde nós fizemos um projeto de um banco de dados. Eu mostrei para vocês como fazer um projeto de banco de dados usando esse mesmo Workbench. Para quem não acompanhou, está aí na nossa página do curso no Facebook. Né? Basta acessar lá facebook.com/uftmctt/live, tudo fica registrado lá, todas essas nossas transmissões. E no nosso canal do YouTube também tem essa demonstração que foi feita, tem lá no nosso canal do YouTube também. Bom, mas o que eu expliquei nessa live? É que você usa o Workbench, você faz o projeto do banco de dados. Depois do projeto de banco de dados pronto,
você faz a implementação do projeto lá no banco de dados, que é isso aqui, ó. Ou seja, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho um software chamado RageSQL. Com esse software, eu estabeleci uma conexão com um servidor de banco de dados, que eu mostrei isso na outra transmissão também. E lá você pode criar vários bancos de dados, e dentro de cada banco de dados você tem as tabelas. Essas tabelas podem ter os seus relacionamentos, como eu mostrei na transmissão passada. Você faz todo esse projeto usando esse MySQL Workbench. Legal, então esse é o processo tradicional, ou seja, eu faço o projeto no Workbench, depois do Workbench eu faço a implementação do projeto lá dentro do banco de dados. No nosso caso, nós usamos MySQL e a gente cria esses bancos de dados aqui, e todos esses elementos, todos esses elementos que são criados dentro do banco de dados, eles foram criados a partir daquele projeto concebido na fase inicial, que é o processo natural. Faz projeto, implementa banco de dados. É óbvio que, como eu disse na transmissão anterior, que o projeto do banco de dados envolve uma série de conceitos, e eu mostrei também lá, e no meu canal do YouTube tem várias aulas que nós já fizemos onde tratamos desses assuntos. Beleza, só que agora o que é engenharia reversa? É porque quem é programador, quem é desenvolvedor, já está habituado a usar o projeto de banco de dados como uma ferramenta de compreensão do que tem dentro do banco de dados. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa já criada aqui mais antiga, só para ilustrar isso. Deixa eu ver se acho que esse aqui é o da transmissão passada, deixa eu ver. Deixa eu ver, você vai abrir alguma coisa. Pronto, acho que foi esse aqui que eu fiz na transmissão passada. Então, um desenvolvedor, quando ele vai fazer algum código ou ele vai desenvolver algum sistema, seja ele web, aplicativo, não interessa, algum software, e esse software vai fazer uso de banco de dados, é muito mais fácil para ele entender o banco de dados olhando essa imagem aqui, ó. Ele vê as tabelas, como elas se relacionam, qual a coluna de qual tabela está relacionada com qual coluna de qual tabela, que são essas conexões que nós vimos aqui. Então, o desenvolvedor que vai criar um software com um banco de dados, ele olhando para essas imagens aqui, a interpretação para ele fica muito mais fácil. Muito mais fácil do que ele olhar aqui, ó. Aqui ele está vendo uma tabela, vamos pegar esse banco de dados aqui, ó. Aula 0108. Isso aqui é um banco de dados que já tinha no meu computador, tá? Vamos pegar um desconhecido, então. Olha esse banco de dados aqui, ó. Olha o tanto de tabela que tem aqui. Bom, isso aqui é uma lista de tabelas. Olhando aqui, se eu quiser saber qual tabela está ligada com qual, é extremamente difícil. Eu tenho que ficar clicando em uma por uma aqui, tentando ver se tem relação com alguma outra. Então, essa forma de visualizar o banco de dados não é uma forma simples de você decifrar quais as tabelas estão relacionadas com quais. Então, é difícil você entender um projeto. De forma visual, não. Aqui, ó, eu estou vendo nitidamente nesse projeto que há uma relação entre uma tabela de clientes e uma tabela de compras, entre a tabela de compras e a tabela de itens compras, e da tabela itens compras com a tabela produtos. Então, quando eu vejo essas tabelas e as suas relações, é muito mais fácil o entendimento de como foi estruturado e projetado o banco de dados. Beleza. O que eu estou tentando mostrar para vocês é a importância de ter esse projeto. Principalmente quando você vai buscar um desenvolvedor, um programador, um analista de sistemas, sei lá, um engenheiro de software, que vai entrar num projeto que já está na metade e ele não sabe nada desse projeto. Então ele vai ter que pegar toda a parte de documentação do projeto, da concepção do sistema que está em desenvolvimento. Entre esses documentos, um dos documentos que ele deve ter acesso é o projeto do banco de dados, para ele entender como é que está estruturado, como que foi projetado o banco de dados. Então, essa imagem aqui, essa ferramenta aqui é muito importante para isso. Tá? Legal. Então, relembrando, essa imagem, esse projeto é importante para você visualizar
como que foi implementado ou projetado um determinado banco de dados. Dentro de um processo normal, como é que se dá? Projeto, depois do projeto pronto, depois de muita discussão, de todas aquelas etapas que nós já estudamos, o projeto está pronto? Ok, cria o banco de dados e cria todas as tabelas, todos os elementos dentro desse banco de dados, todos os elementos que foram planejados e projetados. Ok. Essa seria a engenharia normal, na sua sequência normal. O que a gente vai ver aqui agora é uma ferramenta muito interessante. Vamos supor que você perdeu. Você perdeu esse projeto. Você tem o banco de dados pronto. Isso aqui acontece muito, por exemplo, em sistema que já está funcionando. Às vezes, sei lá, você foi chamado para dar uma assistência, uma orientação, uma consultoria. A empresa tem o banco de dados, tem o sistema funcionando, mas eles não têm a documentação. Eles não têm projeto do banco, eles não têm nada. Perdeu tudo, só tem o software rodando e o banco de dados. E você precisa dar uma consultoria para essa empresa. Como é que eu faço? Nossa, a primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso conhecer esse banco de dados. E depois tentar, se não tem documentação do software, tentar estudar os códigos. Não tem outro jeito. Estudar os algoritmos, torcer para os programadores terem colocado comentários, né? Usado os padrões, etc. Né? Mas no caso específico do banco de dados, que é o nosso assunto de hoje, eu preciso de um projeto. Eu tenho o banco de dados, mas não tenho projeto. Aí vem a questão, que é o primeiro tópico que a gente vai estudar hoje, que é essa ferramenta que existe no MySQL Workbench, mas isso aqui não é exclusividade MySQL, tá? Isso aqui, existem diversas ferramentas que fazem esse mesmo processo. O que é o processo de engenharia reversa? É fazer o processo ao contrário. Em vez de ter primeiro o projeto e depois criar o banco de dados, a minha situação tenho o banco de dados, mas não tenho mais o projeto, perdi. Ou então, você criou o projeto, criou o banco de dados, mas você começou a alterar o banco de dados aqui, ó, direto lá na base, sem atualizar o projeto. Então, você não sabe se a cópia do projeto que você tem aqui no Workbench reflete exatamente o que está implementado lá dentro do banco de dados. Então, vamos fazer aqui para que vocês vejam como é que é esse processo. É relativamente simples. Database, engenharia reversa. Bom, eu tenho que estabelecer uma conexão com o servidor aonde está o banco de dados para o qual eu quero fazer o projeto. Na realidade, eu não vou fazer o projeto. O Workbench vai entrar dentro do banco de dados e aí eu vou mostrar para vocês. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Ó. Tá vendo que eu tenho um banco de dados chamado Aula 0108? Dentro desse banco de dados, eu tenho as tabelas cidades, clientes e estados. São essas três tabelas que eu tenho dentro desse banco de dados. Aonde estão essas informações? Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não. Os bancos de dados estão aqui. Não, também não. Eu acho que é nessa outra aqui, ó. Faz tanto tempo que eu não olho aqui que eu não... Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Veja bem, o MySQL, ele usa de banco de dados para fazer a gestão dos bancos de dados. Ou seja, dentro do meu servidor MySQL, quando eu faço a instalação de um banco de dados MySQL, ele cria alguns bancos que são específicos dele. Por exemplo, esse aqui é um banco de dados de controle do servidor de banco de dados MySQL. Esse aqui é outro. Esse aqui também é outro e esse é outro. Então, quando você cria uma instalação do MySQL, só do MySQL, ele já vai ter esses bancos de dados. Teste, esse, MySQL e esse esquema aqui, ó. Tá? São bancos dele. Ele usa esses bancos de dados para guardar as informações dele mesmo e das coisas que ele precisa gerenciar, como usuários e outras coisas. Entre outras coisas, as tabelas que existem no sistema. Então, se eu acessar aqui, eu estou com o usuário root, né, que é o usuário administrador do próprio MySQL,
Então aqui, ó, ele me fala o nome das tabelas que eu tenho no banco de dados. E aqui ele está falando, ó, que existe uma tabela chamada cidades dentro do banco de dados aula 0108. Também existe uma tabela de clientes e uma tabela de estados dentro desse banco de dados. Eu estou mostrando isso aqui para você perceber que o que o Workbench vai fazer não é mágica. Ele simplesmente ele vai acessar as informações, porque essas informações aqui, ó, esse banco de dados, aula 0108, como essas três tabelas, as informações desse banco de dados estão dentro do próprio MySQL, que é dentro desse outro banco de dados, tem as informações, quais tabelas existem, quais as colunas tem cada tabela, qual que é o título de cada coluna de cada tabela, ou seja, todas essas informações estão aqui. Então, quando o MySQL Workbench vai fazer engenharia reversa, não é mágica, ele simplesmente vai ter acesso, ó, next, lá. Eu vou falar para ele que eu quero que ele faça engenharia reversa para mim do banco de dados aula 0108. Ele me mostrou esses três aqui, ó. Certo? Então, eu marquei esse banco de dados, eu faço next, next, executar, next, finish. Pronto. Ele colocou aqui embaixo, aqui, ó. Vou trazer aqui para cima. Aqui, ó. Pronto. O que o Workbench fez para mim? Ele fez o processo contrário. Eu não tinha, eu perdi o projeto do meu banco de dados. O que ele fez? O próprio Workbench, ao estabelecer uma conexão com o MySQL, ele buscou todas as informações referentes ao aula 0108, que era o banco de dados que me interessava. Ele buscou essas informações, como eu mostrei para vocês, entre outros locais, nessa tabela Tables, que é onde tem as informações de todas as tabelas de todos os bancos de dados que tem nesse servidor que está rodando aqui. Tá? Além de Tables, tem também colunas. Ó, nessa tabela colunas, você vai saber quais são as colunas de cada tabela. Então, deixa eu pegar aqui uma só para ver se eu acho aqui as nossas. Nome da tabela. Muita coisa, muita. Deixa eu ver. Aqui, ó. Na tabela alunos, existem as colunas ID, nome, nascimento, sexo, e-mail, nasceu, mora. Tá vendo? As informações estão aqui. Se a gente consultar, mas se bem que eu estou olhando a tabela alunos, essa tabela alunos é do banco acadêmico, olhei do banco errado, tá vendo? Acadêmico, ó. Tá até ali escrito acadêmico. Esse aqui que é o que nos interessa, ó. O banco de dados aula 0108 tem a tabela cidades, que tem cidades, tem código, estado, nome, área e população. E é esse caso aqui, ó. Cidades, olha lá, código, estado, nome, área e população. Aqui já são as informações que tem dentro, armazenadas nessa tabela do banco de dados, tá? Então, só para mostrar para vocês que aqui não tem mágica, né? Nós temos aqui, sim, uma tecnologia muito interessante, né? Ou seja, eu não tenho o projeto, usando, no caso, para o MySQL, o próprio Workbench, ele estabelece uma conexão com o servidor e lê as informações que estão armazenadas lá dentro e gera um projeto para você. Pronto. Agora você já tem o projeto e aí eu tenho a certeza que tudo que está especificado nesse projeto aqui é exatamente o que está implementado dentro desse banco de dados no meu servidor MySQL. Tá? Bom, então, pessoal, esse é o processo de engenharia reversa. Tá certo? Que nada mais é do que obter o projeto a partir de um banco de dados já existente. Seja por qual motivo for. Ah, você perdeu o projeto, ou não está achando, você não tem certeza se o projeto que você tem aqui ele é fiel ao que efetivamente está dentro do banco de dados, porque você pode ter mexido aqui dentro do banco de dados e não atualizou no projeto, né? Então,
por qualquer motivo que você necessite de ter o projeto de volta, use a engenharia reversa. Certo? Ok. Eu vou aproveitar esse mesmo banco de dados que a gente fez a engenharia reversa e nós vamos para o próximo assunto de hoje, que é integridade referencial. Eu vou explicar isso aqui. Eu acho que eu vou até aproveitar, deixa eu mostrar aqui no meu site. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Aqui no meu site eu tenho um link banco de dados em SQL. E esse banco de dados SQL do meu site, eu tenho um link aqui, ó, banco exemplo, criação de tabelas e relacionamentos, onde eu mostro a criação do banco de dados. Tem aqui os comandos de criação da tabela e esses outros comandos aqui que é do relacionamento. Quem quiser mais algumas informações, depois pode vir aqui dar uma olhada, que as informações podem ajudar. Eu vou voltar para cá, por quê? Bom, vamos entender o que é esse banco de dados aqui, que tem estados, cidades e clientes. É óbvio que isso aqui, um banco de dados com 3 tabelas, é só não passa de um pequeno exemplo. Os bancos de dados, eles são muito, mas muito maior em quantidade de tabelas do que isso aqui. Mas isso aqui dá para a gente entender bem o conceito que eu vou mostrar para vocês de integridade referencial. Do mesmo jeito que eu pedi para que vocês prestassem atenção na engenharia reversa, esses termos, eles estão muito associados aos conceitos que estão embutidos dentro dele. Quando eu falei para vocês engenharia reversa é algo que vem ao contrário, né? E engenharia vem de construção, de projeto, de concepção. Então, daí o termo engenharia reversa. Agora, integridade referencial. Integridade vem de íntegro, algo que está íntegro, que não está quebrado, que não está partido, que não está destruído. Ele está íntegro. Então, integridade referencial. Ele é estar íntegro por referências. E aí, o que são essas referências em banco de dados? São essas conexões aqui, ó. Quando eu coloco essas conexões, que a gente chama de relacionamentos, no projeto, eu estou querendo mostrar que existe uma relação entre essas tabelas do meu banco de dados. E aqui eu estou falando o seguinte, ó. Eu tenho uma tabela de estados. Essa tabela de estados, ela tem 2 colunas, a coluna sigla e a coluna nome. O que significa isso lá dentro do banco de dados? Significa isso aqui, ó. O meu banco de dados tem a coluna sigla, a coluna nome, e eu vou ter lá MG Minas Gerais, SP São Paulo, etc. São as únicas 2 informações que eu tenho dentro desse banco de dados. Ok. Aí, além da tabela estados, eu tenho uma tabela de cidades. E entre essas 2 tabelas, estados e cidades, existe uma ligação. Bom, que ligação que é essa? Uma cidade, ela está dentro de um único estado. Por isso que tem esse número 1 aqui, ó. Tá, deixa eu até aumentar o zoom aqui. Acho que vai ficar mais fácil para que vocês possam ver. Ainda quem estiver no celular ainda deve estar sofrendo mais. Quem está no computador ainda tem uma imagem um pouco maior. Mas olha só. Eu mostrei como é que a gente faz essas relações aqui na transmissão passada. Tem vários vídeos também no meu canal do YouTube lá que fala desse mesmo assunto, em semestres passados. Então, aqui eu tenho, do lado da tabela estados, eu tenho o número 1, e do lado da tabela de cidades, eu tenho o símbolo de infinito. O que significa isso? Significa o seguinte, que um estado pode ter infinitas cidades. Esse símbolo de infinito aqui, ele significa desde nenhum até infinito. Certo? Bom, e avaliando
no sentido contrário, eu tenho que uma cidade, ela estará localizada em um único estado. Por isso que a gente fala que esse relacionamento aqui, ele tem cardinalidade de muitos para um. Muitas cidades para um estado, ou um para muitos, sendo um estado para muitas cidades. Então, essa é a lógica. Bom, aí eu vou dar um duplo clique aqui, ó. No relacionamento. Tá? Aí aparece essa janela aqui, ó. Deixa eu ver se ele consegue dar uma diminuída aqui. Para não ser tão grande assim. Aqui embaixo eu tenho essa aba, chave estrangeira. Certo? Chave estrangeira. Aí eu tenho aqui, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, na tabela cidades, eu tenho a coluna estado, que é char de 2, e tem uma cardinalidade, e essa cardinalidade é de 1 para muitos, com a coluna sigla da tabela estados. Certo? Aqui também. Ok. Certo. Bom, qual que é a outra relação que eu tenho nesse projetinho aqui? Eu tenho a relação entre a tabela de cidades e a tabela de clientes. Nesse exemplo, eu também tenho, de um lado, o sinal de infinito e do outro lado, o número 1. O que significa isso? Significa o seguinte, que uma cidade pode ter infinitos clientes, mas um cliente ele estará vinculado a uma única cidade. Certo? Bom, obviamente que isso aqui é só um exemplo, tá? É até bom levantar isso, porque quando você vai fazer o projeto de banco de dados, você tem que pensar nisso. Se na empresa, se o sistema que você está desenvolvendo, um cliente pode estar vinculado ou associado a mais de uma cidade, essa especificação de projeto não atende. Tá certo? Bom, e aí como é que funciona isso? Eu vou mostrar aqui, eu vou voltar aqui nesse para mostrar. Aqui eu estou mostrando conceitualmente como é que é essa ligação. Mas quando eu coloco a setinha do mouse em cima dessa linha, desse relacionamento, ele colore para mim, na tabela estados, a coluna sigla e na tabela cidades, a coluna estado. Então ele está me mostrando que a relação entre essas duas tabelas se dá por estas duas colunas. O que significa isso na prática aqui? Ó? Significa o seguinte, que aqui na coluna estados eu tenho a coluna sigla, que está MG, RJ, RS, SP. E lá na tabela de cidades, eu tenho a coluna estado. Tá certo? Que na prática, significa o quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Significa isso aqui, ó. Deixa eu dar um print aqui, pegar uma imagem, dar uma cortada nesse negócio aqui. Colar isso aqui. Aí depois eu vou gerar uma nova imagem aqui da tabela de estados. Vou pegar aqui, vou cortar essa tabela de estados e vou fechar isso aqui. Vou colar as duas juntas, uma aqui do lado da outra. Vou colocar uma aqui, deixa eu passar essa aqui do lado de cá e essa aqui do lado de cá. Pronto. Eu vou dar uma aumentada nisso aqui também, senão para facilitar o entendimento aí. Agora eu aumentei demais também, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui numa imagem só. Acho que eu aumentei demais, espera aí. Vou reduzir um pouquinho. Então tem que ter um meio termo aqui, olha. Deixa eu ver. Não vai dar. Tem que ficar assim mesmo, tá bom. A gente perde muito tempo aqui. Mas vai ser rápido. O que eu estou querendo dizer? Se existe uma ligação, uma relação entre a coluna sigla, deixa eu aumentar a espessura dessa linha aqui, entre sigla e a coluna estado. Existe uma ligação entre elas. Está no projeto essa ligação.
É isso aqui, ó. Aí voltou essa ligação aqui, ó. Na prática, aqui no projeto, eu consigo ver que a coluna sigla da tabela estados está relacionada com a coluna estado da tabela cidades. Que é isso que eu estou te mostrando aqui, ó. Sigla daqui com o estado de cá. Consequentemente, o que eu tenho aqui? MG. MG está onde? Está aqui. O que eu tenho aqui? SP. SP está onde? Está aqui. Isso é referencial. Agora, o que tem a ver a integridade? A integridade nós vamos testar na prática. Tá? Deixa eu mostrar para vocês o código disso aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Clicando com o botão direito do mouse em cima da tabela, eu tenho essa opção aqui. Ó. Copiar o SQL. Deixa eu ver aqui se eu tenho um bloco de notas aqui. Eu vou colocar o comando aqui, tá? Aliás, eu não vou nem colocar ele aqui não. Deixa eu tirar ele daqui. Vou colocar ele lá aqui, porque aqui eu tenho uma aba aqui, ó. E aqui eu vou conseguir... Ele já vai ficar até coloridinho, para facilitar o entendimento. Esse é o comando que o Workbench gerou para mim automaticamente, referente à criação da tabela de cidades. Ele define aqui todas as colunas. Só um momentinho, deixa eu... aqui não tem zoom, aqui é mais complicadinho. Deixa eu para lá. Beleza, então vamos lá. Então aqui, ó, todas as colunas da tabela com os respectivos tipos. Aqui ele está falando quem é a chave primária. Aqui ele cria um índice. E automaticamente, agora ele está falando o seguinte, ó, que a coluna estado, que é essa coluna aqui, ela está referenciada à tabela estados, coluna sigla. Então, isso que o Workbench mostra para mim aqui, ó, tabela cidades, coluna estado, tabela estados, coluna sigla. Essa ligação, essa conexão que a gente fez lá na concepção do projeto, elas, ao serem implementadas dentro do banco de dados, elas se transformam nesse código aqui, ó. Nesse código. E aqui eu tenho a mesma coisa. Está falando que a coluna estado, que é essa aqui da tabela cidades, faz referência à tabela estados, coluna sigla, que é aquilo que estava lá no projeto, tá? Eu não vou executar esse comando, eu trouxe ele para cá só para você entender. Aí, nesse comando não tem, mas lá no meu site, eu especifico isso melhor. Ó, especifico isso melhor. Por quê? Eu posso fazer a mesma coisa sem ser na criação da tabela. Eu posso simplesmente criar a tabela e, posteriormente, eu posso fazer essas ligações. Fazendo as ligações dessa forma, eu uso esse comando aqui. Ó. Eu estou falando que a tabela cidades tem a coluna estado e essa coluna estado da tabela cidades estará referenciada à coluna sigla da tabela estados. E aqui nesse item eu vou definir os critérios que serão fielmente guardados e conferidos pelo gerenciador de banco de dados, aqui no caso MySQL, durante o uso do sistema. Então, aqui eu estou falando o seguinte, o que acontece quando tiver alteração nos dados? Restrição. O que acontece quando tiver exclusão de dados? Restrição. Vou mostrar isso na prática para você. Vou mostrar isso na prática, vai ficar fácil de você entender. Então, na tabela cidades, que está aqui, eu tenho aqui, ó, aqui nas chaves estrangeiras, está falando o seguinte, nessa tabela de cidades, tem a coluna estado, que está referenciada ou ligada à coluna sigla da tabela estados. E, ó, restrição, restrição, restrição na alteração e restrição na exclusão.
O que significa isso? Vou mostrar para você, você vai entender fácil. Se eu resolver apagar um estado, então olha só o que vai acontecer. Eu vou aqui ver os estados que eu tenho. Eu tenho os estados aqui, ó. Eu tenho Minas Gerais, tenho Rio de Janeiro, tenho Goiás. Mas vamos pensar Minas Gerais. E eu tenho as cidades. Eu tenho 4 cidades. Aqui, ó. Eu tenho 4 cidades que na coluna estado tem MG. E esse MG na coluna estado de cidades me leva a MG Minas Gerais, lá na tabela de estados. Então você concorda comigo que se eu resolver pegar na tabela estados Minas Gerais e excluir, o que vai acontecer? Pã, erro. Ele está falando que não pode apagar Minas Gerais. Por quê? Porque se apagar MG Minas Gerais aqui da tabela de estados, a tabela de cidades vai ter 4 cidades que apontam para o estado MG que não existe, porque ele foi apagado. Então aqui a gente começa a entender o que é integridade referencial, ou seja, é o software de banco de dados, no caso MySQL, guardando a integridade dos dados para que eu não tenha a situação de uma cidade chamada Uberaba, que está relacionada ao estado MG, mas quando eu vou procurar o estado MG, ele desapareceu. Se não tiver o MG aqui, fica o quê? Fica sem integridade referencial. Então eu estou te mostrando no caso da exclusão. Por isso que quando eu coloco que nesse relacionamento, vamos voltar aqui para a gente ver, na tabela de cidades, quando eu tenho que a relação é restrição, o que acontece? Ele não permite a exclusão. Tá? Vou mostrar outra situação. O mesmo que acontece aqui nesse relacionamento, onde a cidade não pode ter um estado que não existe, né? A tabela cidades não pode ter uma informação, eu vou até mostrar para você aqui na prática. Se eu vier aqui, ó, na tabela de cidades, e eu vou cadastrar uma cidade nova. Vou colocar aqui a cidade 55. No estado, aqui eu nem consigo colocar XY porque ele não permite, ele já traz a lista, né? Então eu vou fazer diferente. Eu vou descartar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir na mão select asterisco from cidades. Deixa eu executar isso aqui só para me ter as informações aqui embaixo, para me visualizar, porque eu vou fazer o comando de inserir na mão. Ele acabou deixando um 55 lá que eu vou apagar isso aqui. Aqui, pronto. Então eu vou tentar inserir aqui, ó, insert into cidades, vou colocar a coluna código, vou colocar estado, vou colocar o nome, vou colocar área, vou colocar populacal e vai ser o seguinte, vou inserir a cidade 66, ela vai estar ligada ao estado XK, alguém conhece o estado XK? Lógico que não, porque não existe. Não existe XK e nem lá na tabela de estados eu tenho esse XK. Então, o nome será Pirapora, é o nome da cidade, a área 4.000, população 84.000. Pronto. Vou colocar um comentário aqui para ele não executar esse. Bom, deixa eu apagar esse select que é mais fácil. Então, esse comando aqui, ele vai tentar inserir na tabela de cidades uma cidade com código 66, o estado para essa cidade é XK. Se a gente for na tabela de estados, não existe um estado com a sigla XK. Então, quando eu executar isso aqui, o que vai acontecer? Pam, erro. Por quê? Porque no projeto de banco de dados eu falei que tinha essa relação e que aqui na coluna estado a informação tem que ser equivalente a alguma sigla lá dos estados.
Então, o que ele vai fazer na hora que ele tenta inserir Pirapora? Para a coluna estado, ele está colocando XK. Beleza. Para a coluna estado, XK. Então, lá na coluna sigla da tabela estados, tem que ter um XK. Ele vem aqui e confere. Tem XK aqui? Não tem. Então, não deixa inserir. Pronto. E aí, meu amigo, é o seguinte. Foi contemplado isso aqui no projeto de banco de dados. Foi implementado ou MySQL ou qualquer outro software de banco de dados, vai trabalhar para que isso aqui fique desse jeito, com essa regra. Não tem programador que faça qualquer tipo de algoritmo que vai conseguir quebrar essa implementação, essa regra colocada dentro do banco de dados. Tá? Então, não deixa de ser mais um critério para o funcionamento do sistema, esse tipo de regra que é colocada no projeto de banco de dados. Aí o que eu vou fazer então? Pirapora então vai ser Minas Gerais. Então se eu trocar aqui agora, ó, de XK para MG e mandar processar, agora deu certo. Se eu voltar na tabela de cidades, tá lá Pirapora, ó. Agora ele deixou, certo? Então, ó, a integridade referencial, ela vale para quando você vai inserir uma nova informação, que eu acabei de fazer aqui com a cidade de Pirapora, ele checa a existência, para esse caso, ele checa a coluna estado. Por que ele checa a coluna estado? Porque no projeto eu falei que a coluna estado da tabela cidades depende da coluna sigla da tabela estado. Então ele faz essa checagem automática para a gente. Perfeito? Bom, da tabela cidades, nós temos uma relação com clientes. Eu nem sei o que tem de clientes nesse banco de dados, vamos dar uma olhada aqui. Poxa, tem muitos clientes aqui cadastrados. Bom, deixa eu ver as cidades que eu tenho. Cidades eu tenho... Tem de 1 a 9, 15, 22, tá. Eu tenho algum cliente... Bom, vamos voltar aqui nas cidades. Eu tenho cliente na cidade 4. Então, se eu vier aqui na cidade, tentar pegar a cidade 4, que é Sacramento, e pegar essa cidade e excluir ela, nós já fizemos esse teste antes. Tentei apagar. PAN, ele não deixa. Por que ele não deixa? Porque se o banco de dados deixar eu apagar a cidade 4, que é Sacramento, o que vai acontecer? É essa relação aqui, ó. Eu estou apagando a cidade de código 4, que é Sacramento. Lá na tabela de clientes, tem 1, 2, ó. Esse outro cliente também mora em Sacramento, que é a cidade de código 4. Tá vendo? Não interessa se tem 1 ou 1000. Se tem alguém que mora em Sacramento, eu não posso apagar a cidade de Sacramento, porque senão quebra a integridade referencial. Eu não posso ter um cliente, que seja ele qual for, apontando para uma cidade que não existe. Tá? Bom, aí o que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar... aqui eu tenho, ó, na cidade 1. Qual que é a cidade 1? Vamos ver aqui. Cidade 1. Cidade 1 é Uberaba. Cidade 1 é Uberaba. Vamos ver os clientes que eu tenho. Eu tenho aqui o Pedro, que mora em Uberaba. Eu tenho o Rafael que mora em Uberaba. Tenho também o Gengi, que mora em Uberaba. Eu tenho 3 caras que moram em Uberaba. O que acontece? Vamos pegar aqui na tabela de clientes, que no caso no delete está restrito, tá vendo? Mas existem alternativas. Sempre preocupado com a integridade. Raciocina comigo. Eu mostrei para vocês que nós temos vários clientes ligados à cidade 1, que é Uberaba. Se eu quero apagar a cidade de Uberaba, que é a cidade de código 1, concorda que deveria sumir para manter a integridade referencial. Se eu vou sumir com Uberaba do meu sistema, consequentemente, todos os clientes que moram em Uberaba têm que ir junto. Porque senão eu vou ter um cliente
e aponta para a cidade 1, que não existe. Então, existe uma outra possibilidade que é muito perigosa, eu quase nunca uso nos projetos que eu faço. Dificilmente, acho que foi pouquíssimos, nossa, um ou outro caso, em pouco mais de 20 e poucos anos de experiência na área de computação, que eu usei algo similar ao que eu vou mostrar para vocês agora. Eu mostrei para vocês aqui no meu site que ao criar o relacionamento entre duas tabelas, 99,9% dos casos, gente, eu uso restrição. Tanto na exclusão como na alteração. Restrição. Pode apagar, pode alterar, mas mantendo restrição. Eu não posso sumir com a cidade e ficar com um monte de cliente apontado para uma cidade que não existe mais. Tá? Então, 99,9% dos projetos que eu já trabalhei até hoje é sempre restrição. Mas o software de banco de dados oferece outras possibilidades, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Em vez de restrição, eu tenho essa opção aqui, ó, Cascade. Que é o seguinte, eu vou salvar. O que ele fez aqui? Ele alterou meu projeto, tá? Eu estou alterando o projeto aqui dentro do banco de dados direto, usando o software. O que ele fez aqui, ó? Eu gosto, já falei disso na outra live, né? Eu gosto desse software aqui porque você aprende com os comandos, ó. Aqui você vê qual foi o comando processado para fazer essa alteração. Então, agora, na minha tabela de banco de dados, na minha tabela de clientes, a questão da tabela do código da cidade, no caso de exclusão, é exclusão em cascata. Então, se eu vier na tabela de cidades, antes de mandar apagar a cidade Uberaba, eu vou conferir lá nos clientes. Tem aqui o Pedro, que está na cidade 1, que é Uberaba. Tem o Rafael, que também está na cidade 1, que é Uberaba. E tem o Gengi, que também está na cidade 1, que é Uberaba. Só que agora é o seguinte, parceiro. Vou pegar o Uberaba aqui, ó, e vou apagar o Uberaba. Ah, não, é Uberlândia. Ah, não, era Uberaba mesmo, estava certo. Então aqui, ó, foi apagada a cidade de código 1. Cadê Uberaba? Não existe mais a tabela Uberaba. Oh, desculpa, não existe mais a cidade de Uberaba dentro da minha tabela de cidades. E os clientes que moravam em Uberaba, que tinham algum vínculo com Uberaba? Meu amigo, eles foram para as Cucuia, junto com Uberaba. Você pode procurar aqui, ó, não tem mais nenhum cliente relacionado com cidade 1. Todos os clientes que tinham cidade igual a 1 foram excluídos. Por quê? Porque eu falei que aqui no caso de exclusão, aplica-se o conceito de exclusão em cascata. Olha aí que doideira. Imagina um estagiário chegando numa empresa com acesso ao banco de dados, e ele resolve fazer uma exclusão lá no banco de dados, e o banco de dados foi projetado em cascata, ele está numa rede de lojas, que tem lojas pelo país inteiro, e resolve apagar o estado de Minas Gerais. Para o banco de dados apagar o estado de Minas Gerais, se tiver os relacionamentos, como eu mostrei aqui, né? Ah, se não vai apagar Minas Gerais, beleza. Só que aí ele tem que apagar todas as cidades que estão vinculadas ao estado MG. Se ele tem que apagar essas cidades, consequentemente ele tem que apagar todos os clientes que estão ligados àquelas cidades, e assim sucessivamente. Então, às vezes, você acha que está apagando só uma linha de uma tabela, mas se o projeto do banco de dados estiver trabalhando com exclusão em cascata, meu amigo, você apaga uma linha aqui e esse troço vai em efeito cascata, pegando todas as informações que estão relacionadas, e salve-se quem puder. O estrago pode ser monstruoso, muito monstruoso. Tá? Bom, eu acho que é isso, pessoal. Nesse encontro de hoje, a intenção era falar um pouquinho sobre engenharia reversa e integridade referencial em banco de dados. Para isso, eu usei aqui o MySQL, usei o Workbench para ajudar nas explicações. Desde já, eu queria deixar registrado nesse vídeo, porque, como eu disse anteriormente, ele vai ficar no nossa página do curso no Facebook, depois ele vai para o nosso canal no YouTube, e eu não sei de onde você pode eventualmente estar assistindo esse vídeo depois,
Mas fique à vontade aí para entrar em contato com a gente depois de assistir os vídeos. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda para a gente aí que vai ser um prazer poder esclarecer as eventuais dúvidas. Ok, pessoal? Então, por hoje era só isso. Deixo um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até mais.